Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos continuando a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração, cujo tema é ser discípulos aprendizados na caminhada com Jesus. Hoje é o nosso 30º dia e o nosso devocional hoje é falando sobre a sublimidade do nome de Jesus, certo? Vamos aprender no texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, o que esse texto vai nos ensinar, algumas características do discípulo de Jesus, como ele crescer, como ele amadurecer na caminhada com Jesus. Antes de mais nada, eu te convido, o pastor Elifran Medeiros, e te convido para você se inscrever no nosso canal, divulgar. Estou muito grato a Deus por você estar compartilhando e também crescendo na graça e no conhecimento todos os dias. Deus te abençoe grandemente. Então, queridos, vamos ler o texto. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nessa passagem de Atos capítulo 4, versículo 12, ela destaca a exclusividade da salvação que se dá em Cristo Jesus. Então, nesta manhã, esse primeiro ponto que esse versículo nos ensina sobre a exclusividade da salvação em Cristo. Esse versículo foi pronunciado por Pedro diante do Sinédrio. E logo após a cura de um homem coxo, Pedro enfatiza que a salvação não pode ser encontrada em nenhum outro nome ou figura religiosa, como muitas religiões aí apregoam, né? Este é um dos pilares fundamentais da fé cristã, reafirmando a singularidade de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus, palavras dele, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus não deixa dúvida de quem ele era, de que para o homem chegar até Deus teria que ser através da sua obra vicária. Na carta de 1 Timóteo, Paulo escreve o seguinte, no capítulo 2, versículo 5: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então, aqui cai por terra todas as outras formas pluralistas de adorar aos deuses. Há um só Deus e outra, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em um mundo que, como eu falei, plural, onde muitos deuses são adorados, é vital que os cristãos, que nós cristãos, irmão, mantenhamos a clareza sobre a exclusividade de Cristo como Salvador. Eu preciso reafirmar isso constantemente para que não haja um esquecimento das futuras gerações, né? Isso não apenas fortalece a nossa fé, como também nos capacita a compartilhar o Evangelho com convicção, com fé, com ousadia, com o poder dado pelo Espírito Santo de Deus. Pergunte a você mesmo nessa manhã. Pergunte: tenho plena convicção de que Jesus é o único caminho para a salvação? Estou preparado para compartilhar essa verdade com amor, respeito às outras pessoas? Eu quero que você fique meditando nessa passagem. Então, essa passagem, a primeira coisa que ela nos ensina é a exclusividade da salvação que só é dada através de Jesus. Segundo lugar, irmãos, o que essa passagem nos ensina é que o poder que existe no nome de Jesus é imensurável, é algo indescritível. Há poder no nome de Jesus. Diante dele todo joelho se dobrará, assim diz as Escrituras. Então, querido, o nome de Jesus não é apenas mais um nome, não é apenas um símbolo de autoridade. Ele é esse símbolo de autoridade. Ele é o símbolo não só de autoridade, mas de poder. A sua presença, ela é marcante e ela transforma a vida do pecador. Nesse texto, exclusivamente aqui em Atos, nós vemos que é em seu nome que um homem coxo é curado, demonstrando o poder que emana de Jesus.
Este poder, irmão, não se limita na cura física. Em muitos momentos, Jesus, quando efetuava uma cura, ele dizia, vai e não peques mais, ou vai, os teus pecados estão perdoados, assim por diante. Então, não é só a cura física que Jesus olhava, ele olhava para o interior, para o coração, e ele curava a alma da pessoa. Isso se estende numa transformação espiritual e a vitória que ele dá ao homem de vencer o pecado através dele. Nós não somos capazes de vencer o pecado, mas ele e nós, através deles, recebemos a graça de sermos mais do que vencedores. Então, lá em Filipenses 2, versículo 9, 2, capítulo 2, versículo 9, Paulo escrevendo essa carta, vai dizer o seguinte: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o poder está no nome de Jesus, a glória dele, porque dele, por ele são todas as coisas. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18 diz: e estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal ou mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Reflita nesta manhã, querido, ou neste dia, nessa hora que você está vendo esse vídeo, reflita sobre em que áreas da sua vida onde está precisando experimentar o poder transformador de Jesus. Ore a Deus e peça a Jesus para estar colocando diante de você qual a área que está precisando experimentar desse poder transformador. Clame pelo nome de Jesus em oração, acreditando que ele tem autoridade para trazer a mudança necessária para você ter uma nova vida em Cristo Jesus. Você tem utilizado o nome de Jesus com fé e também com reverência em suas orações e na sua caminhada cristã? Nós estamos aprendendo como ser discípulos de Jesus. E para isso, precisamos tomar posse das suas verdades, das verdades que as Escrituras falam de Jesus. Em terceiro e último lugar, irmãos, é que esse versículo do capítulo 4 também fala da missão de proclamar o nome de Jesus. Pedro e João, ao declarar que não há salvação em nenhum outro nome, estavam cumprindo sua missão de testemunhar de Jesus Cristo. Essa missão foi dada aonde, pastor? Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, no ato de Pentecostes, e ser-me-eis minhas testemunhas. Então você, querido, é testemunha de Jesus. Então a sua missão é proclamar o nome de Jesus. Então, a proclamação do nome de Jesus é uma responsabilidade pessoal de todo cristão. E este é o cerne da grande comissão, onde somos chamados a fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo o que Jesus lhes ordenou. Mateus capítulo 28, 19 e 20. Lá no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 13 e 14, Paulo escrevendo diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, querida, a missão foi dada à igreja, não seja negligente com ela, faça discípulos, pregue a palavra, exponha e proclame Jesus Cristo como um Salvador, e você vai ver o efeito que isso vai ter na vida das pessoas. Abra a tua boca, não fica calado, não seja egoísta, não queira salvação só para você. Quem está do teu lado é você que tem que fazer missões com aquela pessoa. Então, Atos, no capítulo 1, versículo 8, no ato de Pentecostes, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém. Aonde é a sua Jerusalém? Aonde você está plantado. Na Judéia, na sua cidade. Em Samaria, na cidade vizinha. E nos confins da terra, onde Deus te mandar, querido. Então, pregue a palavra, fale de Jesus.
Ele tem poder para salvar, curar, transformar as vidas daqueles que estão por aí. Os campos estão brancos, mas os trabalhadores são poucos. Mas nós rogamos a Deus que neste dia te incomode para você pregar o Evangelho. Você tem aproveitado as oportunidades para compartilhar o nome de Jesus com aqueles ao teu redor? Considere seus relacionamentos, seu círculo de amizade, seu círculo de influência, considere como seu campo missionário. E ore pedindo a Deus coragem e discernimento para ser uma testemunha eficaz de Jesus Cristo. Esteja preparado para falar do amor e do poder de Jesus sempre que tiver chance, confiando que o Espírito Santo está com você, guiando, fortalecendo, direcionando. Quero orar para que Deus possa te fortalecer e fique firme nessa caminhada. Pai, ajuda os teus filhos, tuas filhas a prosseguir proclamando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Que eles tenham coragem, tenham autoridade do Espírito Santo de Deus para proclamar libertação a todo aquele que estão cativo, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Que a tua palavra seja usada na boca dos teus filhos aí como instrumento de salvação, Pai. O Evangelho, que é poder de Deus, Pai, possa alcançar vidas através dos teus filhos que estão com o propósito de mudar a sua atitude diante da tua palavra nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Eu não sei a hora que essa pessoa vai ver, mas que o Senhor possa entrar nesse coração e mudar a atitude dela ou dele, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Estaremos juntos amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem na paz.